Glória a Deus. Salmo de número 46. Deus é, Deus está, Deus faz. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, glória a Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Nós queremos trazer essa palavra de Deus para você e entenda que Deus está no controle, porque Ele é, Ele está e Ele faz. E trazendo como contexto histórico e também fazendo uma pequena exegese do Salmo 46, nós podemos, junto com o Salmo 46, trazer as passagens de 2 Reis 18 e também capítulo 19, 2 Crônicas capítulo 32, ou ainda Isaías capítulo 36 e capítulo 37. Vamos ver aqui nessas passagens de 2 Reis 18, 19, as figuras de Ezequias, Isaías e Senaqueribe, o rei ameaçador, o rei dos assírios. E essa história aconteceu cerca de 723 anos antes de Cristo. E contextualizando elas, podemos assim dizer que o Salmo 46 pode ser sim, ter sido sim, escrito por Ezequias, como também pelos filhos de Coré. Há uma possibilidade muito grande, segundo os estudiosos, que Ezequias escreveu o Salmo 46, o 47 e o 48. Lá em 2 Reis, capítulo 18, no versículo de número 2, com 25 anos de idade, Ezequias começa a reinar. No versículo de número 3, Ezequias faz tudo o que é reto perante o Senhor. No versículo 13, aparece a primeira ameaça ao seu reinado. O rei Senaqueribe, rei da Síria, ameaça a Jerusalém de tomá-la, de oprimi-la, e assim o faz cercando a Jerusalém. Lá no versículo 29 e 30, Senaqueribe, ele fala dizendo ao povo que não adianta recorrer a Deus, que não adianta buscar o Deus de Israel. Se ele havia conquistado outros povos, certamente conquistaria a Jerusalém também. E lá no capítulo 19, no versículo 1, Ezequias entra no templo e em seguida recorre ao profeta Isaías. Lá no versículo 20 do capítulo 19, Isaías conforta o rei Ezequias, dizendo que Deus daria vitória a Ezequias. No capítulo 19, verso 35, a grande vitória de Israel através do rei Ezequias, pela grande e poderosa mão de Deus para com a nação de Israel, para com Jerusalém e para com Ezequias. Aí dizem os entendidos que esse Salmo 46, por tudo que aconteceu na história de Ezequias, Jerusalém, na sua época, pode sim ter sido escrito por Ezequias. E o salmista, aleluia, no capítulo 46, do verso 1 ao 3, ele diz que Deus é a nossa fortaleza, ele é o abrigo, o refúgio, e diante de todas as ameaças, Deus é fortaleza, Deus é ajudador, Deus é refúgio, força, Deus é
segurança. Em se tratando do Salmo 46, quando a palavra de Deus diz: Deus é o nosso refúgio, aleluia, Deus é o nosso ajudador, nós podemos falar dos atributos do Senhor. Os atributos de Deus é que Deus é um ser incriado. Lá em Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2, na criação de todas as coisas, porque nós acreditamos no criacionismo, Deus é um ser incriado. E lá no capítulo 1 ele começa a dizer: haja, e começou a acontecer. Haja luz e veio luz, haja os luminares e houve os luminares, haja terra, haja divisão entre terra e mar, e haja répteis e haja animais, e assim foi, porque um atributo de Deus é ele ser incriado. Quando ele cria todas as coisas, ele já era incriado, coexistente. O nosso Deus, ele é transcendente, ele é imutável. Aleluia. E como diz a Bíblia, lá em Hebreus 13, versículo 8, o Senhor Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus não está, aleluia, diretamente relacionado com o tempo como o homem está ligado. Não, ele é um ser incriado, ele é incriado e coexistente. Quem é Deus, podemos perguntar. E também diante da palavra, quem era Senaqueribe, podemos perguntar. E podemos ainda fazer uma terceira pergunta: quem é o inimigo que causa tanta ameaça? Ao comparar essas três perguntas, nós vamos ver que Deus é o grande Deus, é o grande eu sou, o grande ajudador, aleluia, é aquele que nos dá segurança, porque não temeremos ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Deus é o nosso refúgio. E lá no versículo 4 ao versículo 7, no verso 4 ao verso 7, Deus está no meio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Aleluia. Jerusalém, ela estava sitiada pelos assírios. Ezequias havia construído uma cisterna subterrânea de abastecimento de água que ligava os mananciais de Gion, aleluia, do vale de Cedron até o tanque de Siloé, por baixo, subterrânea. E diante dessa situação, em meio às ameaças, não faltava água no meio de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, aleluia. O versículo 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e ali havia providência. E quando olhamos a figura da água, a água tipificava o abastecimento, tipificava o próprio Deus, aleluia, o próprio ajudador divino no meio da cidade de Jerusalém, em meio àquela grande batalha. Deus estava ali no meio. No livro de Zofonias, capítulo 3, verso 5, a palavra do Senhor diz: o Senhor é justo no meio dela, o Senhor é justo no meio de Jerusalém. Esse personagem, Zofonias, ele era descendente direto de Ezequias, aleluia, e no capítulo 3 ele ainda profetiza a salvação para os judeus, porque Deus estava no meio de Jerusalém e Zofonias conhecia a história de Ezequias. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro de Mateus, capítulo 18, verso 20, diz a palavra do Senhor: pois aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Aleluia. No meio deles. Aleluia. Deus estava no meio do povo de Israel no deserto, lá no tabernáculo, e lá Deus se manifestava para a nação de Israel. Deus está no meio. Aleluia. E lá no versículo de número 5,
diz a palavra do Senhor, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Foi pela manhã que Israel encontrou 185.000 soldados mortos pela mão de um anjo, como diz em 2 Reis capítulo 19, verso 35. Aleluia, a vitória para Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor. E lá no verso 8 ao verso 11, diz a palavra de Deus, vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos, Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Versos 8 ao 11, Deus faz, aleluia, Deus faz cessar a guerra. É Deus que dá a última palavra, nele que é, nele que está e nele que faz tudo para a sua própria glória, como diz lá em Romanos 11, verso 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Deus, quando é e está, ele faz. Lá no versículo 8, aponta para o governo de Jesus no milênio. Vinde, contemplai as obras do Senhor e as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Lá no versículo 9, não tem guerra se não tem armas. E podemos ver aqui Deus usando uma estratégia extraordinária. Ao invés de levantar exércitos, Deus vai lá e quebra o arco, Deus vai lá e quebra a lança, Deus vai lá e queima os carros com fogo. E podemos entender aqui, se eram 185.000 soldados assírios pronto para invadir, pronto para atacar Jerusalém, e considerando que cada soldado assírio tivesse uma aljava com 12 flechas guardadas ali para a batalha, podemos entender que Deus, ao enviar o seu anjo, destruindo aqueles soldados, considerando 185.000 para 12 flechas cada soldado, podemos assim dizer que Deus não deixou que fossem atiradas em Jerusalém uma sequer flecha. E ao observarmos a quantia, eram cerca de 2.220.000 flechas que seriam atiradas em Jerusalém. E Deus impediu em favor do seu povo, porque Deus é que faz cessar a guerra, e nenhuma flecha atingiu a nação de Israel. Lá no versículo de número 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Um grande desafio, ficar em silêncio em meio à guerra. Nós vimos aqui nos versos anteriores que o mundo está se abalando, que a terra está se movendo, que as coisas estão conturbadas, e Deus fala claramente no versículo 10 que ele requer o silêncio, aleluia, em meio às lutas, e confiar somente em Deus, aleluia. No versículo 10, Jesus é exaltado no milênio, aleluia. Nós vamos ver o livramento para Israel, nós vamos ver o livramento para a igreja, nós vamos experimentar o livramento para o cristão, para você, quando nós ficarmos em silêncio e confiarmos inteiramente no Senhor. Lá no versículo 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Senhor dos exércitos, aleluia. Deus está aqui no Salmo 46, e ele é chamado no Salmo 46, ele é chamado de refúgio, ele é chamado de fortaleza, ele é chamado de socorro, ele é chamado de rio, de santuário, de Altíssimo, ele é chamado de Deus de Jacó, e ele é chamado o grande eu sou, o Senhor dos exércitos 2 vezes, Deus de Jacó 2 vezes, e refúgio
duas vezes. Quando a Bíblia fala duas vezes Senhor dos Exércitos, duas vezes Deus de Jacó e duas vezes refúgio, o dois tipifica testemunho, testifica, aleluia, fidelidade de Deus. Se o Senhor dos Exércitos, o Senhor de todos os quartéis, o Senhor de todos os comandos, de todo aquilo que pode se nomear, inclusive exércitos de gafanhotos, como foi ali no Egito livrando a nação de Israel, general, Senhor dos exércitos dos piolhos, Senhor exército das saraivas, o Senhor exército das pragas, o Senhor exército de todas as coisas, está no controle de todas as coisas. O Deus de Jacó, tipificando aqui a fidelidade para com a nação de Israel e para com a igreja. O refúgio, Deus testificando duas vezes, dizendo que Ele é o teu refúgio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jerusalém presenciou o livramento quando Deus diz, Deus está. Aí você já pensou, Deus sendo o que é, Deus estando presente como estava e não fazer nada? Não, aleluia. Eu posso dizer para você que Deus é, que Deus está e que Deus ainda faz. Entenda, meu irmão, que o nosso Deus que deu o livramento para Ezequias, cerca de 720 anos atrás, antes de Cristo, aleluia, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de eternamente, e Ele é, e Ele está, e Ele faz. E nesta guerra, como diz lá, aleluia, no capítulo de número 46, aleluia, versículo 9, ele faz cessar as guerras. E no 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e você vai ver sua vitória, porque Deus é, Deus está e Deus faz. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus.